Fui multado. E agora? Eu devo assinar a multa de trânsito ou não? Essa é uma das dúvidas muito comuns que basicamente todos os meses aparecem ou em comentários de alguns vídeos nossos ou até mesmo pelo nosso WhatsApp de motoristas interessados em contratar o meu escritório, no qual a Jacob Advocacia é especializada em direito de trânsito há mais de 8 anos e principalmente envolvendo processos de suspensão e multas gravíssimas como bafômetro ou manobra perigosa. Em relação a essa dúvida sobre assinar ou não a multa de trânsito, nós temos que iniciar a explicação a partir da fiscalização de trânsito. Então vamos supor que você está parado por conta de uma fiscalização da lei seca e o policial ele lhe convida a fazer o teste de alcoolemia, a você assoprar aquele bocal descartável do etilômetro. Por algum motivo, você recusa. Vamos supor que você está com receio de ser conduzido à delegacia e preso porque você bebeu muito horas antes dessa fiscalização ou porque você, de fato, prefere recusar ao fazer o teste de alcoolemia. A partir disso, o policial ele vai lavrar uma infração de trânsito com base no artigo 165A, que é a recusa do teste do bafômetro, haja vista que, diante dos procedimentos possíveis para verificar se o motorista está ou não sob efeito de álcool, com base no artigo 277, nessa situação você recusou. E a simples recusa, consequentemente, você é autuado pelo artigo 165A. Sobre essa questão da assinatura, de você assinar o auto de infração ou não, em muitas situações o policial ele vai lhe convidar a realizar essa assinatura, em outras ele simplesmente vai liberar o seu veículo para um terceiro, para que ele saia dali dirigindo o veículo, ou vai ser conduzido o seu veículo até o pátio, conforme as medidas administrativas cabíveis diante dessa situação. Se você é apenas o condutor e não o proprietário do veículo, e você assina o auto de infração, ou seja, aquele documento que o policial ele elabora no momento da fiscalização da lei seca ou qualquer outra fiscalização envolvendo o direito de trânsito, quando você é apenas o condutor e você assina o auto de infração, consequentemente você deverá, nas próximas semanas, receber fisicamente a notificação pelos correios. E não, você não é obrigado a assinar esse documento, você assina apenas se você quiser. Então, policial algum ou qualquer agente de trânsito ele não pode obrigá-lo a assinar qualquer documento lá da fiscalização de trânsito, até porque os ânimos estarão aflorados, enfim, você vai estar nervoso, então você de fato não vai saber muito o que fazer diante daquela situação. Então, o recomendável é você não assinar nenhum documento. Até porque, se você for o condutor abordado e ao mesmo passo você é o proprietário do veículo e assinar o documento, você vai estar auxiliando o órgão de trânsito. E o porquê que eu falo isso? Porque quando você é ambos, tanto condutor como proprietário, você desobriga o órgão fiscalizador a encaminhar a notificação física, a encaminhar a notificação via correios. E o porquê disso? A nossa legislação ela é muito nítida, ela é muito clara ao informar que quando você é o condutor e o proprietário do veículo, ou seja, os dois interessados em resolver aquela infração, em evitar o pagamento do débito da multa, porque quando nós estamos diante de uma infração de trânsito, o motorista ele é sempre responsabilizado pela pontuação e pela pena envolvendo a suspensão ou cassação do seu direito de dirigir. E quando o proprietário do veículo é uma terceira pessoa, o proprietário ele terá um maior interesse em evitar o pagamento do débito da multa, até para que ele consiga licenciar o veículo, para que ele consiga vender aquele veículo sem houver a necessidade do pagamento do débito da multa. Então veja que quando o proprietário é diferente do motorista abordado, nós temos interesses diferentes aqui. Consequentemente, ambos deverão ser notificados. É o que diz a nossa legislação. Inclusive, a jurisprudência mais recente, até a data deste vídeo, ela é mais forte nesse sentido, que ambos deverão ser notificados, até por conta da súmula 312 do STJ, que ela informa que há a necessidade, há a obrigação da dupla notificação. Então é justamente por esse motivo, porque o proprietário tem um interesse, o condutor terá outro. Agora, voltando para essa questão de você assinar ou não a infração de trânsito, novamente, não é uma obrigação sua, você assina se quiser.
E se você recusar a assinatura, não haverá qualquer sanção contra você, pelo contrário. Quando você assina, e é o condutor e é o proprietário também, você estará ajudando o órgão de trânsito. Então, eu recomendo que você não faça isso. Porque quando você assina o auto de infração, a nossa legislação, inclusive a jurisprudência, ela é favorável, ela é pró o órgão de trânsito, informando que pelo fato de você ter assinado o auto de infração, você já é considerado notificado ali mesmo, ali naquela fiscalização da lei seca, enfim, ali naquela fiscalização de trânsito. Então você já estará consciente do cometimento da infração e você terá 15 dias para a apresentação da primeira defesa, que se chama defesa prévia, nesse processo administrativo de trânsito. Então muitas pessoas não possuem essa consciência quando nós estamos falando que o proprietário e o motorista abordado é a mesma pessoa e ele assina aquele documento, ele assina o auto de infração. Muitas pessoas não possuem esse conhecimento que, ao assinar, você já está considerado notificado. E até por conta desse detalhe, que quando um motorista nos procura para defendê-lo acerca de um processo de cassação, um processo de suspensão, ou até mesmo em relação a uma infração da lei seca, que a nossa orientação é nesse sentido, de não aguardar a notificação chegar nos Correios para, a partir daí, você se movimentar, você demonstrar interesse em recorrer. Não, o ideal é, você está consciente do cometimento dessa infração, você de fato não concorda com essa infração e deseja recorrer, então quanto antes apresente a sua defesa, principalmente eu aconselho você procurar um advogado especialista em trânsito que saiba o que está fazendo, porque não é recorrer por recorrer, senão você de fato só vai perder tempo, só vai gerar frustração, porque o processo administrativo de trânsito é um processo extremamente burocrático, moroso e complexo. Então é importante você saber o que está fazendo para adotar as estratégias necessárias para aumentar o índice técnica da sua defesa, ou seja, para aumentar as chances de fato evitar as consequências daquela infração. Por isso que eu recomendo que você procure um advogado especialista de sua confiança. Então, retornando aqui, eis o motivo que a gente sempre informa para aquele motorista que nos procura para não aguardar a notificação física chegar, porque em muitas situações não chegará, conforme o exemplo que eu trouxe aqui para você. E até mesmo quando você não é o proprietário, você é apenas o condutor e você não assina um auto de infração, até mesmo nessas situações, o órgão de trânsito ele acaba não enviando a notificação física. Seja pelo fato de você ser adepto ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, ou porque ele simplesmente não envia. Ele comete esse abuso, ele comete essa ilegalidade ao não cientificar pelos Correios daquele motorista que agora será aberto um processo de suspensão, que agora ele terá que apresentar a sua defesa, ou ele não cientifica o proprietário ao não encaminhar a notificação física pelos Correios. E, novamente, precisamos observar aqui que o interesse do condutor abordado é diferente do proprietário do veículo quando são pessoas distintas. Diante disso, há a necessidade da dupla notificação e é o que não acontece em muitos órgãos de trânsito. É o que não acontece quando nós estamos diante de um processo instaurado pelo Detran e, obviamente, abre margem para apresentarmos a defesa prévia e, principalmente, levarmos essa situação para as mãos de um juiz, que é o mais aconselhável, porque é uma pessoa formada em direito, é uma pessoa concursada, ela estudou muito sobre a legislação de trânsito e ela sabe exatamente o porquê que o advogado alegou determinada tese e, em muitas situações, nós temos juízes que são pró-motoristas. Então, a depender da cidade, do fórum, né, onde essa infração ocorreu ou onde você resida, sem dúvidas, o juiz ele pode julgar pró-motorista e, consequentemente, tornar o resultado muito favorável para você. Até porque nós sabemos que o Detran, o órgão de trânsito, ele é muito defasado. E não estou aqui defendendo nenhum servidor público, mas eu já estive do outro lado do balcão, né, eu já trabalhei por 2 anos no Detran, até mesmo na Polícia Militar, então eu sei muito bem que, infelizmente, os órgãos públicos eles são sucateados. O servidor trabalha com aquilo que tem, ele faz o impossível para as coisas andarem, para dar certo. Então, de modo algum, eu estou defendendo um erro por parte do servidor público, né, que comete abusividades e não encaminha a notificação. Pelo contrário, eu estou aqui para defender e evitar essas abusividades contra os motoristas. Porém, nós temos que observar que sim, os órgãos, em sua grande maioria, são sucateados
e, consequentemente, abre margem para essas ilegalidades acontecerem. Não por vontade própria do servidor público, mas justamente porque ele não tem as ferramentas necessárias, o próprio órgão ele não fornece isso para ele. Então ele, infelizmente, tem que trabalhar com aquilo que ele não tem, né? E por isso que algumas coisas no Brasil, de fato, não acontecem como deveriam, como é o exemplo de uma infração de trânsito e quando você precisa apresentar a sua defesa. Por isso, esse é mais um motivo no qual eu sempre aconselho e recomendo que o motorista que nos procura para trabalharmos estrategicamente no campo do processo administrativo e posteriormente levarmos para as mãos de um juiz a sua situação, que sem dúvidas as chances serão muito maiores. Se esse vídeo ficou claro para você, se de alguma maneira essa explicação lhe ajudou, eu peço por gentileza para que você me ajude agora, para que você deixe o seu curtir, um comentário, uma dúvida, seja agradecendo ou até mesmo criticando alguma informação que eu trouxe, que fica muito à vontade, eu sempre procuro responder a todos, tá? E principalmente compartilhe esse vídeo com o máximo de motoristas, tenho certeza que essa informação vai ajudar muitas pessoas.